Estamos vivendo a era das AIs. E em relação à inteligência artificial, das várias outras questões em relação ao desenvolvimento de software, atendimento, tudo isso que pode causar em relação à produtividade de um negócio e à produtividade da população em geral, existem os usos pessoais, coisas que a AI pode te ajudar no dia a dia de maneira gratuita. Então você não vai precisar assinar nenhum plano ou fazer qualquer coisa a mais em relação a esforço para conseguir utilizar a AI no seu dia a dia. E desses vários usos que a AI possibilita, existe um que eu gosto muito e que eu aplico sempre, que é estudar. Então, a AI pode te ajudar muito no estudo, não no quesito de facilitar as coisas que você vai consumir, porque quando você fala de estudo, existem algumas premissas que te ajudam a reter mais o conhecimento e também para facilitar a aplicação na sua vida. Então, quando você estuda algo, você quer que aquele conteúdo se transforme em algo prático, porque senão não vai servir de nada. E aí a AI pode te ajudar nesse ponto, transformar um conteúdo em uma coisa prática. E é com base nisso que eu queria te mostrar um pouquinho sobre uma das formas de estudar com AI. Existem várias formas de estudar com AI, porém essa daqui eu acho que pouca gente fala e você vai encontrar poucos vídeos em relação ao uso dessa AI em específico. E claro, para tá dando um disclaimer aqui, é uma visão gratuita, tá? Você não vai precisar gastar nada, investir nada em relação a dinheiro nunca. Pelo menos até agora, onde estou gravando esse vídeo. Uma coisa que é interessante em relação ao estudo é que quando você fala em estudar, é como eu disse anteriormente, você vai precisar aprender algo e depois transformar aquilo em um conceito prático, onde você consiga aplicar de alguma forma na sua vida e isso te traga algum benefício, alguma consequência boa. Então, quando você olha para técnicas de estudo ou algo que vai fazer transformar um conceito que é meio que abstrato, subjetivo em algo prático, existem algumas técnicas que são interessantes e algumas visões em relação ao estudo. Então, eu queria, antes de entrar aqui na AI em si, mostrar minha tela e mostrar como é que eu faço, eu queria trazer para você um pouquinho de o que faz com que assim, você estude, retenha o que estude e pratique isso que você reteve. Basicamente, quando você fala de estudar, algumas coisas se sobressaem em relação a boas práticas. E quando você olha para um livro, um conteúdo, alguma coisa, se você não conseguir ver aquilo, prestar atenção naquilo, entender o que está acontecendo, criar uma forma de conectar informações com outros conhecimentos que você tem e continuar retendo e revisando aquilo para depois colocar em prática, você vai ter muita dificuldade em estudar. Não é à toa que a forma que a gente acabou estudando durante todo o nosso processo educacional não segue muito disso daí, por mais que os professores tentem aplicar um pouquinho. Então, basicamente, o que a gente fazia ali no quesito educacional, nosso ensino fundamental, médio, até na universidade também. A gente via um conteúdo ali sem muita atenção, que era dado na aula. 10% dos conteúdos que a gente via, a gente prestava atenção, porque a gente achava alguma coisa interessante em relação a nossos conceitos. Porém, quando chegava no momento de aplicar aqueles conhecimentos, basicamente as provas, a gente estudava de véspera ali, sabendo mais ou menos o que ia cair, porque o professor facilitava um pouquinho a nossa vida, dando essas dicas através de revisões, etc. Então, ao invés de você pegar um conteúdo geral, ver o que é importante nele, o que é aplicável, pegar essas questões, unir com outras disciplinas de maneira aplicável e praticar depois do momento de uma prova, você basicamente chegava ali já com a faca e o queijo na mão, porque o professor acabava passando o que cairia na prova. Isso na maioria das vezes, já claro que existem exceções. E essa questão de você ser desenvolvido dessa forma para estudo, quando você chega na vida adulta, principalmente hoje, nessa era de informação onde estudar é tão valioso para qualquer profissão que existe, você vai precisar sempre estar se atualizando, etc., a gente não sabe estudar, a gente sempre está focado em vou aprender isso de uma maneira rápida aqui, que aí eu consigo aplicar de uma maneira mais simplificada. Porém, quando a gente chega na vida real, na vida adulta, não se aplica tanto assim. Então, o que eu queria passar para você é que estudar para que você obtenha benefício, seja lá qual benefício for, seja financeiro, seja reconhecimento, seja alguma outra coisa que você queira, você precisa dedicar-se de todo o coração para isso. Você precisa dedicar tempo, você precisa dedicar esforço, você precisa dedicar foco. Coisas que são bem escassas hoje em dia com o mundo que a gente vive. Então,
esse ponto aqui de você utilizar a AI para estudar, ela não vai te ajudar pegando um conteúdo gigantesco e transformando em algo simplificado, onde você vai ter pílulas de conhecimento para aplicar no dia a dia. Ela vai facilitar o processo que eu falei, o processo ali de você pegar algo complexo e simplificar de forma que você entenda, o processo de, agora que você entendeu o conceito geral, você se aprofunde, agora que você se aprofundou, você consiga transformar aquelas questões em um viés mais prático e aplicável, e depois você vai conseguir revisar de maneira mais simplificada a modo que você consiga aplicar na sua vida. Então é isso que a AI pode te ajudar. Então, sabendo agora que você sabe essas questões de como estudar atualmente, eu queria mostrar para você uma ferramenta chamada Notebook LM, que é uma ferramenta do Google. Então ela utiliza a AI Gemini, que é a AI do Google, que compete com o ChatGPT, o Claude, a Llama da Meta e assim por diante. Mas o Notebook LM é uma ferramenta focada na Gemini do Google, onde você consegue utilizar ela de uma maneira bem legal, que outras inteligências artificiais já permitem, mas eu acho a usabilidade e o design dessa ferramenta muito melhor. Então, bora lá para a tela que eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como eu uso e vou dar também um exemplo prático aqui, caso você queira estudar utilizando essa ferramenta. Boa! Essa daqui é a tela do Notebook LM. Então, você vai pesquisar, entra nesse site aqui, você vai logar com sua conta Google e, tipo assim, é uma conta que você acaba usando, porque a maioria das pessoas usa o Chrome hoje em dia, né? Estatística. E aí, nessa tela aqui, você vai ter os notebooks. O que são notebooks? Eu gosto de separar por área de estudo ou então algo que eu estou querendo estudar ali no dia a dia, estou querendo saber mais. Então, eu sempre separo assim coisas bem parecidas, né? Conceitos similares que eu posso uni-los e a partir disso eu consigo ali juntar num notebook só. Mas eu vou criar um notebook aqui junto com vocês. Então, eu estava estudando um livro chamado Rápido e Devagar, que é do Daniel Kahneman, que fala um pouquinho sobre comportamento, como a gente pensa, como a gente toma decisão, como o nosso comportamento no dia a dia se dá em relação às nossas decisões dentro da nossa cabeça. E aí, dentro do livro, existem muitas referências a artigos científicos e a alguns outros autores ali que utilizam um pouquinho dos conceitos. O Notebook LM, dentro desse conceito que eu falei anteriormente, então eu tenho uma fonte de conhecimento mais complexa, que é um livro. Essa fonte me dá referências, que são mais complexas ainda. Artigos em inglês, que nem esse daqui. Então é um artigo bem complexo, com muita coisa e tal. Como também alguns vídeos ali referentes a pessoas que aplicaram isso de maneira satisfatória e tiveram ali consequências boas. Então, eu tenho aqui duas fontes diferentes de conhecimento, não interligadas, por mais que falem de coisas parecidas, e eu não sei muito bem por onde começar, porque sinceramente, você lê esse artigo aqui sem ter assim, uma bagagem prévia em relação à leitura científica, você não vai conseguir se manter, por mais que tenha muito conhecimento aqui dentro. Então, o Notebook LM ele permite que você veja esses dois conhecimentos e extraia o que é importante para você, pelo menos começar a entender ali antes de chegar nesse conteúdo denso e ler tudo isso de uma maneira super complexa ou ver um vídeo de 1h16 em inglês onde o vídeo nem tem legenda, só é um discurso. Então, é isso que o Notebook LM permite fazer. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo notebook aqui, onde a gente vai mesclar esses dois conteúdos e a partir daquilo que eu falei, aquelas etapas, né? Então, eu tenho um conteúdo complexo, eu vou tentar simplificar aí para entender de modo geral, vou dar uma aprofundada pelo menos nas principais coisas que tem ali. Se possível, eu posso dar uma aprofundada ainda mais em outras coisas e referências, para depois eu consiga aplicar no âmbito prático e conseguir revisar e aplicar aquilo durante toda a minha vida, de maneira que esse conhecimento se transforme em um benefício para você. Então, eu vou basicamente, eu sei quais são as minhas fontes aqui, eu tenho um link aqui, um PDF, um vídeo, isso aqui tudo é aberto, tá? Então, por exemplo, não estou fazendo nada de pirataria aqui, mas eu vou criar um notebook onde eu vou estudar essas duas fontes, um vídeo e um PDF. Então, basicamente, eu tenho aqui, assim que eu crio o notebook, ele diz adicionar fontes. Por quê? Porque eu vou estudar a partir de algo em específico e a AI vai me ajudar a fluir dentro dessas fontes. Então, a primeira coisa que eu vou pegar é um site, que é o artigo. Então, eu venho aqui, copio o link do artigo e insiro. E aí, beleza. Ele vai dar uma carregada aqui, ele traz um resuminho do artigo, etc. E aqui, ele já meio que muda o nome do meu notebook com base no artigo. Mas eu vou colocar aqui
Video Notebook LM. Eu já tinha feito um estudo similar previamente para não confundir. E aí eu vou pegar a outra fonte, que é a fonte aqui do vídeo similar. Então eu venho aqui, adiciono fonte, já tem YouTube aqui. Então, por ser uma ferramenta do Google, facilita esse processo. Beleza. Agora eu tenho as duas fontes e eu posso selecionar as fontes para fazer perguntas para a AI, ou então discutir com ela alguma coisa em relação ao conhecimento que tem nessas fontes. Às vezes eu posso utilizar só uma fonte, às vezes eu posso utilizar as duas em conjunto. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Traga em bullet points conceitos similares entre o vídeo do discurso de Charlie Munger e o artigo de Daniel Kahneman. E aí ele vai trazer similaridade entre as duas fontes, considerando que elas têm conceitos bem parecidos, né, que as visões de heurísticas e viés, etc. E eu vou dizer assim, e traga 3 planos de ação mais generalizados para evitar heurísticas, vieses e falhas no julgamento no dia a dia. E aí vamos deixar ela trabalhar. Enquanto ela trabalha aqui, tem outras coisas que são bem legais aqui dentro. Primeira coisa, essa conversa aprofundada aqui é um podcast que a própria inteligência artificial gera com base nas fontes que você colocou. E aí você pode personalizar, tem também aqui, você pode adicionar notas, documento de resumo, perguntas frequentes, etc. em relação a esse ponto. Então, assim, as possibilidades são imensas caso você goste de estudar num viés mais digital, né? Porque tem gente que gosta de escrever. Mas olhando aqui, quando você vai ver a resposta, ele já responde trazendo similaridades entre as duas fontes. Então, aqui ele fala e traz a fonte já de onde ele tirou, o que é bem legal, você pode ver aqui do lado, porque vai ter a transcrição do vídeo aqui, mas quando você vai ver a resposta, você consegue meio que ter uma visão geral no que tem de relevante nas duas fontes. Então, ele fala aqui de vieses, heurísticas e viés, então as duas fontes, né? O artigo e o vídeo falam de heurísticas e vieses. Aqui ele fala sobre um dos vieses que os dois citam, outro viés, e assim vai. E aí eu coloco para criar planos de ação generalizados para evitar heurísticos e viés. Então, por exemplo, aprender sobre os viés. Então, você saber que os viéses existem, como eles funcionam, que ajuda a evitá-los no dia a dia. Busque feedback. Então, isso aqui, você tendo um contato com alguém que também conhece esse conceito, pedir feedbacks constantes para essas pessoas, vai fazer também com que você evite no dia a dia. Processo de tomada de decisão, listar pró e contra, etc. Análise baseada em dados e assim vai. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei duas fontes super distintas e, assim, se você tem uma cabeça minimamente criativa, você vai ver as possibilidades que existem em relação a uma ferramenta dessa. Porque nesse caso eu peguei duas coisas similares. Mas aquele conceito de criatividade, que criatividade é pegar uma coisa de um tema e juntar com de outro tema que não tem nada a ver, dá para utilizar aqui de uma maneira super criativa, até para ter ideias e, tipo assim, base nessas duas fontes, veja o que tem de comum aí e faça uma criação para mim de acordo com alguma coisa que você quer. Então, as possibilidades são imensas. E além disso, você consegue, por exemplo, traga os conceitos mais relevantes do artigo de Daniel e me traga exemplos de como Charlie Munger aplicou na sua vida para se tornar bilionário. O Charlie Munger, ele faleceu ano passado, ele foi vice-chairman da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, que é bilionário também e é uma empresa focada em investimentos ali. Então, muita gente diz que era a cabeça por trás da empresa. E ele era muito inteligente, muito. Então, você tentar ver como ele aplicava isso no dia a dia pode te ajudar a transformar em planos de ação, conforme eu falei anteriormente. Eu perguntei para a AI, pedindo para trazer exemplos reais, porque pode ser que isso traga um viés aplicável para a sua vida. Então vamos ver aqui, depois carrega. Ele traz os conceitos relevantes aqui, todas as heurísticas e vieses, e aí ele fala sobre as aplicações da vida de Charlie Munger. Lembre-se que isso aqui não é citado
na fonte, tá? Ele pode também buscar fora, caso você, assim, será que eu vou ficar restrito apenas a essas fontes aqui? Então, o Munger, ele critica pessoas que se especializam apenas em uma área, porque ele tem uma filosofia chamada de modelos mentais, né, de worldly wisdom, a sabedoria universal, onde ele prega que as pessoas não devem saber exatamente só sobre uma área, como também saber de outras coisas, porque isso vai criar um efeito muito legal sobre o seu conhecimento e sobre sua aplicação desse conhecimento. Humildade intelectual, isso aqui também é um modelo mental chamado círculo de competência, né, que o Munger também prega muito. Então, tudo isso aqui é gerado a partir de fontes e que você pode aplicar de maneiras assim, infinitas em relação às possibilidades dessa inteligência artificial. E aí, é como eu falei, você pode, primeira coisa, resuma ambas as fontes com apenas um parágrafo para eu entender melhor o conceito. E aí você vai ver esse resumo e vai entender, e vai começar a perguntar com a inteligência artificial. Então, ele resume tudo aqui, eu vou ler isso aqui, depois eu vou me aprofundar, depois eu vou ler em bullet points tudo que tem ali, me interessei por alguma coisa, vou procurar mais coisa, vou trazer mais fonte, sabendo que isso cria meio que um ciclo de conhecimento onde você vai aplicar. Então você sai daquele ciclo da preguiça, onde vídeos de 30 segundos e coisas super resumidas te satisfazem, mas criam um conhecimento ali que não existe, que não é aplicável, para um ciclo de conhecimento onde você vai se aprofundando cada vez mais, mas de uma maneira simples, não é uma maneira complexa, onde você vai ler esse artigo aqui dessa forma, onde até eu que sou acostumado a ler, abandonaria muito fácil. Então, o próprio Notebook LM, ele permite que você estude de uma maneira mais aplicável e simplificada, porque é como se você estivesse conversando com um professor aqui. Então, você pode dizer, me responda como Charlie Munger e cite uma situação da sua vida onde talvez você esteja enviesado e queria a opinião dele com base nisso. Então, basicamente é como se você estivesse conversando com o autor, e é um pouquinho diferente daquela coisa que o pessoal fala de livros, né? Que ler livros é conversar, entender a cabeça do autor. Aqui você pode simular como se realmente estivesse conversando com ele. Um ponto sobre inteligência artificial. Basicamente, você precisa estar checando ali, por mais que ele coloque as fontes aqui. Então, você precisa dar uma checada ali, até também para isso trabalhar o seu senso crítico. Então, eu acho que é algo que é bem legal, que pode te ajudar a desenvolver esse senso crítico, a te ensinar a estudar, a desenvolver aquele ciclo de estudo de uma maneira aplicável na sua vida. E dá para fazer muita coisa legal com essa inteligência artificial aqui. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do Notebook LM. E qualquer dúvida que tiverem, acho que você pode comentar aí para ver se existem outras formas legais. Porque, assim, eu acho que as possibilidades são infinitas, eu faço dessa forma aqui e já me ajuda muito, mas alguém que com certeza tem mais tempo e entende mais sobre inteligência artificial e estudo pode tirar coisas bem mais valiosas aqui do que eu, que tenho esse conhecimento limitado. A ideia aqui era mais mostrar a ferramenta mesmo.